Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Hoje nós vamos estudar um tema sobre a mulher adúltera. Estava assistindo uma pessoa questionando por que Cristo não falou contra a situação daquela mulher adúltera. Eu achei interessante, porque muitas pessoas ela não nasce incrédulo, ela se torna incrédulo. E muitas das vezes essa pessoa se torna incrédulo ao usar usar as escrituras. É por ela ter tido a visão das escrituras, a visão que foi passada de outras pessoas para ela, ou seja, não é que houve um relacionamento dela com as escrituras, dela com o Deus das escrituras, mas sim como as pessoas passaram esse Deus para ela, passaram o que elas entenderam das escrituras para ela. Então, a fé se perde por conta disso, porque a pessoa não criou uma intimidade com o Senhor das escrituras. Ela passou ali a baldear toda a sua mente, toda a sua estrutura espiritual a partir da experiência de outras pessoas, ou como essas pessoas tentaram empurrar uma tal religião goela abaixo nessas pessoas. Muitas pessoas perderam a fé por conta disso, por conta de como as pessoas passaram as escrituras para elas e de como essas pessoas que se diziam ser religiosas, né, cristãs, e como essas pessoas viveram uma religiosidade de forma assustadora para essas pessoas. Então, as pessoas que se tornam incrédulas, elas dizem que é a sua mente falando com você. Você sabe quando Deus está falando com você porque é algo exterior à sua mente. Quando você está pensando em algo errado, a sua mente está bolando algo errado, vem algo exterior a ela e repreende ela, né? As pessoas vão dizer que é um subconsciente e tudo mais, né? Bem, elas podem chamar do que elas quiserem, que elas têm direito, elas têm a liberdade de chamar. Mas eu entendo, a partir da minha idade de 6 anos de idade, que foi quando a minha mente ela começou a distinguir o que era certo do errado, porque até então eu não tinha essa estrutura, mas a minha mente se tornou receptiva a perceber o que era certo e o que era errado. Então, eu passei a ter essa estrutura, essa conversação com esse ser que não era a minha própria mente, mas muitas pessoas dizem que é a sua própria mente. Por que eu estou falando isso? Porque eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas tendo a sua fé destruída por conta de comportamentos. Então, a fé delas morreu rápido, porque elas viveram em ambientes que proibiam até mesmo de pensar, porque não podia duvidar, não podia decidir por aquilo, porque nós temos a liberdade de decidir. Por isso que eu amo essa autonomia de Deus, Ele mesmo ter se manifestado a mim, e ninguém ter trazido Deus para mim, ter trazido um ser superior a mim, para mim. É isso que eu amo, é essa segurança que eu encontro, de não ter pensado por ninguém. Porque mesmo eu tendo vivido em ambientes religiosos, denominacionais, isso não abalou a minha fé. Esses comportamentos, essas questões que existem no meio da humanidade, isso não abala a minha fé. Essas questões que existem dentro da Bíblia, que ali as pessoas veem como uma coisa terrível, isso não abala a minha fé. Porque o entendimento é outro, o meu entendimento é outro sobre essas coisas. Meu entendimento não dependeu do pastor, do irmão, de padre. Não dependeu, porque vem de uma intimidade comigo e com o próprio Senhor. E essa intimidade Deus quer com todos nós. A questão é que, infelizmente, a mentira alcançou o coração das pessoas antes do Espírito de Deus nos convencer. Por quê? Quando eu conheci as Escrituras, depois da manifestação do próprio Deus na minha mente. E é por isso que criou-se um alicerce. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter se manifestado na minha mente antes de eu ir para a escola, ter se manifestado na minha mente, independente de alguém ter falado dele para mim. Eu agradeço muito, porque talvez eu iria se tornar uma pessoa altamente incrédula. Porque eu sempre fui uma pessoa muito assim. Por exemplo, todos nós somos questionadores, só que existem pessoas que aceitam que o outro diz assim, você não pode questionar. E ele aceita, mas o questionamento está lá na mente dele. Mas ele não aceita, por quê? Porque ele acha que ele está pecando contra Deus, pecando contra essa pessoa
que orientou a ela que não pode questionar. Muitas coisas também que acontecem no meio religioso, né, de pessoas que fazem coisas erradas, e aí a pessoa diz assim, ai, olha, e é porque é crente. Não, aquela pessoa fez porque ela amou mais o prazer, ela amou mais aquele erro do que a mesma razão, do que o que era certo, do que era moral. A moralidade é algo que deve existir dentro de nós. Escolher o que é certo. Porque quando eu escolho o que é o certo, eu não vou fazer mal para mim nem para o meu próximo. Por exemplo, quando eu escolho não matar, eu estou escolhendo pela moralidade, pelo que é certo. Porque eu não vou fazer mal nem para mim, nem para o meu próximo. Quando eu escolho não adulterar, eu estou fazendo bem para mim e para o meu próximo. Porque se um dia, por exemplo, eu amo meu esposo, aí vem uma pessoa que começa a me seduzir e eu me deixo levar por essa sedução. E aí eu caio no adultério pelo momento de prazer, né? Aí depois, quando a pessoa abre os olhos, ela estragou a vida do outro, estragou a sua própria vida, porque vai haver o arrependimento, né? Então, quando a pessoa ela escolhe não levantar falso testemunho, ela está fazendo bem para ela e para o seu próximo. Porque o levantar o falso testemunho é algo muito danoso. Então, a gente tem sempre que estar escolhendo pelo que é certo, pelo que é moralmente correto. Veja só que eu não falei de Deus, eu não disse assim, vou escolher o que é certo porque isso agrada a Deus. Não. A lei é mais sobre mim do que sobre Deus. A lei, ela resguarda a mim. As coisas que existem dentro das Escrituras é um resguardo para mim e para o meu próximo. A lei fala mais sobre o ser humano do que sobre Deus, porque Deus não precisa da lei. Ele não precisa da lei, ele não precisa de uma lei moral que venha reger ele, porque ele já é a própria moralidade. Agora, eu preciso da lei moral para que eu possa viver bem comigo e para com o meu próximo. Essa é a diferença. Então, a lei é mais sobre nós, seres humanos, do que sobre o próprio Eterno. Eu anotei aqui no papel, porque quando eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre a questão da mulher adúltera, eu pensei, poxa vida, muitas pessoas desconhecem realmente as Escrituras, porque muitas pessoas leem as Escrituras não com o intuito de... Muitos se perdem porque eles querem explicar a Bíblia de uma forma histórica e muitas das vezes eles não explicam que as Escrituras é mais sobre a questão da redenção do mundo. Se trata mais disso do que até mesmo da questão terrestre. A questão é que enquanto Deus está mostrando o ato da redenção do mundo, né, da redenção do mundo em relação ao pecado, ele vai ali, através da humanidade, mostrar fatos, vai haver narrativas, vai haver essa questão toda da história, porque é a questão humana. A humanidade está inserida dentro da história, então não tem como você falar sobre alguém sem falar sobre o fato histórico. Uma pessoa vai falar sobre mim, ela vai dizer que eu que eu sou de tal estado, da minha fé, vai haver um fato histórico sobre mim. Então é impossível a gente falar das coisas da Bíblia sem também se atentar à questão histórica. Mas a gente tem que entender que a Bíblia, ela está falando mais sobre a redenção do mundo. Porque Cristo não aceitou o apedrejamento ali quando as pessoas chegaram para ele e disseram... Vou ler aqui o texto bíblico que a gente vai se basear. A gente vai encontrar a história da mulher adúltera no capítulo 8 de João, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. É tão interessante as escrituras, né, que as pessoas chamam de Bíblia Sagrada ou Antigo e Novo Testamento. Ele é tão interessante que sempre, olha, já está com muitos anos que eu costumo ler e reler, mas sempre há um fato novo. Vendo aqui com vocês, eu acabei de me atentar, uma coisa tão simples, que eu nunca tinha me atentado até então, né? Porque fica vindo à mente as pessoas ali trazendo a mulher até os pés de Jesus, ali na presença de Cristo, né? E sempre eu vejo isso como se fosse de dia. E é interessante
que quando vai ser retratado em filme, enfatiza também como se fosse de dia. Mas olha só, que diz assim, ó, de madrugada. De madrugada. Então, diz assim, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então, quem foi que trouxe essa mulher? Olha só, de madrugada, já foi um ponto novo que eu encontrei. Que geralmente a gente sempre lê, na minha mente, sempre era de dia. De manhã, à tardinha, não importava, mas eu nunca me atentei a esse detalhe, porque eu estava focado sempre na mulher, a mulher que estava sendo trazida ali em adultério, né? Então, para você ver como as Escrituras é um livro, as pessoas acham, tem gente que sempre vai achar porque perdeu a sua fé, então não vai ter essa beleza do novo constantemente. É um livro que se renova toda vez que você vai ler, é algo novo que aparece, é uma coisa incrível. Não é um livro natural, ele é um livro estranho. Ele embora seja de papel, embora seja... tem uma coisa estranha nesse livro, sabe? Que eu não posso explicar. Para alguns é estranho, mas para mim eu chamo de sobrenatural. É algo espiritual vindo de Deus. Então, aqui diz que quem trouxe foram os escribas e fariseus. Eles trouxeram essa mulher que, segundo eles, surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E agora a gente vai ver esse detalhe aqui que diz assim, ó. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Aqui, o fato deles terem trazido essa mulher de madrugada não estava normal. Ou seja, eles vigiaram essa mulher, porque adultério só acontece de madrugada. Eles poderiam ter pego essa mulher em qualquer horário. Não, mas havia um esquema ali para pegar em Cristo. Aqui está deixando claro que tudo ali havia sido armado para tentar acusar ele de alguma coisa. E aí a gente entende que eles dizem assim, olha, na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Era só as mulheres que deveriam ser apedrejadas? Não eram os homens também, não? Né? Porque se houve um adultério, então deveria se achar as pessoas que haviam cometido esse pecado. Será que era só as mulheres que induziam o adultério, que agarravam o homem e obrigavam o homem a adulterar com elas? Né? Então, não é certo isso aqui. Então, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. As Escrituras falam aqui que Jesus estava assentado e os ensinando. Provavelmente ele estava escrevendo alguma coisa sobre algum tipo de ensinamento, porque a Bíblia diz que ele continuou, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra. Ele não escreveu na terra, ele escrevia. Dá a entender de que tipo ele continuou o que ele estava fazendo, né? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Outra questão aqui também que a gente vê é que a gente percebe que ele já sabia a intenção deles, claro, né? Ele já sabia a intenção deles, então ele, deixou para lá, não ligou, não deu atenção. Sabe quando as pessoas estão tentando te fazer ficar fora do sério e você dá uma de desatencioso com aquela pessoa? Tipo isso que Cristo estava fazendo. Ele, deixou aquelas pessoas no vácuo. Porém, eles continuaram insistindo. Notamos aqui que até o Cristo perdeu a paciência, né? Então, isso não é diferente com a gente. Nós, seres humanos, não somos diferentes, né? Quer dizer, a gente é pior, né? A gente perde a paciência mais rápido ainda. Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Não foi vocês que trouxeram ela aqui? Vocês não são os escribas e os fariseus? Não são os doutores da lei? Digamos que fosse isso que Cristo quisesse dizer. Não vamos botar aqui palavras na boca dele, né? Mas digamos que pelo jeito que ele fala, dá a entender como se ele quiser dizer isso. Vocês não são os doutores da lei, os mestres da lei, né? Então ele diz assim, pois se vocês não tiverem nenhum pecado, até porque eles estavam pecando. A gente sabe que eles estavam pecando, porque eles trouxeram ela e eles estavam incitando a matarem ela. Ou seja, eles estavam levantando um falso testemunho contra ela, porque eles não haviam mostrado provas. Eles não deixaram aquela mulher passar por julgamento. Então ele disse, olha, se vocês estiverem sem pecado, tudo bem, vocês sabem que a lei autoriza vocês a fazerem isso.
Não é o tipo de julgamento que existe aqui, o tipo de julgamento que existe no meio de Israel, não é um apedrejamento, é um julgamento legal. E as pessoas se horrorizam quando fala sobre isso, quando que existia o apedrejamento em Israel. Oh, que coisa terrível, que coisa horrível. Não existe a pena de morte, não existe as prisões hoje em dia, não existe a prisão perpétua, assim como existe regras na sociedade também. Não era diferente de Israel. Israel tinha pessoas humanas que erravam, que faziam coisas erradas, faziam coisas terríveis, então provavelmente essas pessoas iam ter que passar por esse tipo de sentença. Então, eu acho interessante pessoas que se horrorizam com isso como se isso fosse uma coisa diferente na sociedade hoje. Então, a gente viu que a sociedade ela não mudou. Ela é a mesma. Existem questões em muitos países semelhantes a essas que havia em Israel, né? E também não era só em Israel, né? A gente sabe que existia em outros países também tipos de sentenças assim. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever. Olha só. Então ele voltou a fazer novamente o que ele estava fazendo. Mas ouvindo ele estas respostas e acusados pela própria consciência, porque eles sabiam que eles não tinham passado aquela mulher por nenhum tipo de julgamento para sentenciá-la à morte e apedrejamento. Nós sabemos, muitas pessoas desconhecem isso nas escrituras, mas para uma pessoa ser apedrejada, não era assim não, como muitas pessoas acusam as escrituras. Pessoas que desconhecem, que não estudam a fundo, né, as escrituras. A fundo que eu digo assim, não é que a gente vai, peraí que eu li a Bíblia, agora eu conheço profundamente. Não, mas o que está ali escrito. E de acordo com as leis, a pessoa ela só poderia morrer se fosse comprovado algo, né? E em alguns casos era questão de reincidência, a pessoa que pecasse abertamente, a pessoa sabia que não podia fazer tal coisa e ela ia lá e pecava abertamente. Olha, eu não estou nem aí. Vocês impuseram essa lei aqui que não pode fazer isso, pois eu vou fazer. Então, pessoas que agiam dessa forma, né, quebrando a lei ali daquela sociedade, que não era diferente, eu repito novamente, não era diferente de muitas outras nações da época, assim como não é diferente da nossa nação. Eu acredito que hoje, se eu quebrar uma lei de trânsito, se eu for dirigir o carro ou moto, ou seja lá qual for o tipo de veículo, se eu quebrar a lei de trânsito, eu vou pagar por essa quebra, né? Por esse desrespeito, eu vou ter algum tipo de sentença. E claro que não vai ser uma sentença grave para uma coisa simples. Não, a sentença vai ser de acordo com o tipo de comportamento que eu tive. Então, as pessoas elas ficam com esse negócio de acusação, mas elas não procuram a fundo entender determinados tipos de coisa. Então, para uma pessoa adúltera ser levada ao apedrejamento, essa pessoa tinha que passar por um interrogatório. Tem até o caso de mulheres que as escrituras falam que o sacerdote ele tinha que fazer umas perguntas a ela. Ele fazia uns testes com ela para ver se ela estava mentindo ou não, se ela estava falando a verdade, se ela realmente não estava enganando o marido, né? Então, ali na Bíblia, aqui nas Escrituras, a gente vai ver esse tipo de questionamento. Então, Cristo, por exemplo, quando os fariseus levam a mulher adúltera na presença de Cristo, não era para ser levada a Cristo. Por isso que Cristo disse, olha, se vocês são os doutores da lei, vocês que atirem a primeira pedra, né? Se vocês não tiverem pecado. Ele disse, mas se vocês não tiverem pecado, porque o pecado era digno de algum tipo de sentença, né? E então ele fala isso por quê? Porque o certo não era eles levarem a mulher até um mestre, até um rabim, né? Um rabino. E o certo era eles levarem ela ao sacerdote, porque o sacerdote ele era uma espécie de juiz. Então eles levavam. Lembra que Cristo foi levado ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para que seja julgado? Então era do mesmo jeito. Mas não, eles levam a Cristo. Por quê? Porque eles tinham uma má intenção. A intenção deles era fazer algo contra Cristo. Não era nem fazer tanto contra aquela mulher que, na verdade, para eles nem importava aquela mulher, né? Se ela morresse ou não. Eles estavam querendo condenar era o Cristo. Porque o Cristo incomodava eles. Porque o Cristo, ele vivia a lei conforme o Pai queria.
E eles não, eles usavam a lei cerimonial, a lei civil, para fazer coisas terríveis na sociedade. Eles erravam, porque no caso a mulher, ela não podia receber essa sentença porque Cristo não era sacerdote, né? E ela precisava passar por um julgamento para poder comprovar, né, se havia realmente o adultério e se havia caso até mesmo de reincidência, né, de comprovação e tudo mais, porque a pessoa poderia também se arrepender, o homem poderia querer a mulher de volta. A pessoa sabia que aquilo ali tudo foi um propósito, foi proposital para pegar Cristo, né, e prejudicar o ministério de Cristo. E nós sabemos que aqui entra a questão que muitas pessoas não levam em conta, que o ministério de Cristo, apesar de ser terrestre, né, ser visível aos olhos dos homens, ele era algo superior. Então, Cristo ele era um sacerdote terrestre, espiritual, que no caso ele não atuava no templo terrestre. Esse sacerdócio de Cristo, embora ele fosse terrestre, era algo relacionado ao santuário celestial. A palavra de Deus diz que Cristo ele já era sacerdote, antes de se tornar sumo sacerdote na sua morte. Porque para que ele pudesse adentrar o Santo dos Santos do céu, ele deveria ser um sumo sacerdote. Então, toda aquela linguagem didática que Deus tinha através do templo terrestre, dos sacerdotes, dos animaizinhos sacrificados, dessa lei civil que falava sobre a morte, a consequência do pecado era a morte, tudo isso apontava para um ministério de Cristo, que era um ministério espiritual. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Você vê aqui que a mulher havia pecado. Ela havia pecado, porque Cristo falou assim para ela: olha, vá e não peques mais, ou seja, não reincida no pecado. Deus ele está sempre chamando a gente para isso, para que a gente não entre em reincidência no pecado. Pecou e a gente se arrependeu, para Deus está maravilhoso. A reincidência no pecado está mostrando para mim que eu não quero mais acordo com Deus, eu estou lançando por terra o sacrifício dele e, portanto, eu não estou nem aí para o juízo final de Deus, tá entendendo? É isso que Deus está dizendo. Então, se eu não quero uma aliança com Deus, ele também não é obrigado a querer uma aliança comigo. É isso que eu estou dizendo para Deus. Olha, eu não quero firmar nenhuma aliança contigo, não. Eu vou viver aqui a minha vida libertina e está tudo bem. Então, Deus disse assim, então tá certo. Então, é como se Deus dissesse para mim, então tá. Se você escolhe o pecado, logo eu também vou escolher o que é justo. Vou escolher o que é justo de mim. Então, o que é justo de Deus é destruir o pecado. E se alguém está refletindo o pecado, assim como ele vai destruir o diabo, que foi o que trouxe o pecado ao mundo, então, se essa pessoa está refletindo o mesmo o diabo, né? Se ele está se mostrando ser filho do diabo e não de Deus, infelizmente essa pessoa também está condenada. E isso é uma coisa dura para as pessoas que não querem ouvir a realidade. A realidade da Bíblia é essa. Se você diz que não crê na Bíblia, por que você se incomoda no que a Bíblia fala em questão de condenação? Se você se diz ser ateu e se você diz que não crê nas Escrituras, então se viva como se isso não fosse verdade para você. Se você se acha incomodado com o que a pessoa fala do que está na Bíblia, é porque, no fundo, a sua consciência está dizendo para você que existe um Deus e que você, como eu, vai passar por um julgamento final. A questão é essa. Só que muitas pessoas, elas disseram assim, peraí que eu vou desligar esse negócio chamado Deus da minha mente. E ele, portanto, não vai mais existir para mim. Só que, no fundo, ela sabe que Deus está existindo para ela. Mas ela está tentando apagar Deus através dos atos dela, das lindas palavras dela dizendo que ela é ateu, que ela é incrédula, que ela é agnóstica. A gente tem que prestar atenção nisso. Existem pessoas
que embora sejam ateias, embora sejam agnósticos, eles vivem melhor do que uma pessoa que se diz ser crédula. Ele vive uma vida moralmente melhor do que uma pessoa que se diz ser crédula. Cristo, ele não autorizou, porque, primeiro, que era uma armadilha. Segundo, que não havia sentença correta em relação àquela mulher. Terceiro, ele não era sacerdote para fazer aquele papel, né? Ele não era um sacerdote terrestre. Ele não atuava dentro do templo terrestre. Até tem uma passagem que Cristo diz assim, se eu não me engano, acho que é em João. Depois eu vou procurar e colocar aqui, que ele diz assim: eu não posso, eu não julgo. As pessoas usam até esse verso para dizer assim, que aí não deve julgar. Não, Cristo disse assim, ó, eu não julgo porque meu julgamento não é dessa terra. Ou seja, se Cristo nos julgasse, todos nós estávamos dignos da destruição. É por isso que ele disse, eu não julgo. Só que as pessoas distorcem o que está dentro das Escrituras. Porque ele continua, ele diz assim, porque meu julgamento não é dessa terra. É interessante. E aqui no caso da mulher, Cristo fala para ela, vai e não peques mais. Ou seja, ele estava dando outra chance para ela. Então as pessoas elas param na questão de que Cristo não matou ela. Então Cristo foi amoroso, porque o amor desse mundo aqui é um amor diferente do amor de Deus. O amor de Deus não fecha os olhos para o que é errado. O amor de Deus abre os olhos para o que é certo. E esse amor aí que o mundo criou, esse amor destrutivo, não é amor. Esse não é o amor da Bíblia, gente. O amor da Bíblia, esse amor da Bíblia nem vive nem tanto sendo exaltado, como o mundo fica exaltando aí. E o outro fator pelo qual Cristo não se mete naquela questão é porque aquilo ali era algo espiritual que estava querendo atrapalhar o ministério espiritual dele na terra. Então havia muitos meios que o maligno estava usando para que Cristo fosse, para que o ministério de Cristo espiritual, né, um ministério superior de Cristo fosse paralisado, fosse atrapalhado. Então ele não se meteu nessa história por conta desses fatores. Apedrejaram Paulo, apedrejaram Cristo, porque sempre havia pessoas, doutores da lei por perto, e essas pessoas atiçavam pessoas sem conhecimento. Então, por eles serem os doutores da lei, por eles terem assim, um renome, se eles dissessem que Paulo era pedra, ia ser de acordo com a lei de Israel, a pessoa não podia ser apedrejada sem que antes passasse por um julgamento. Então, assim como existem pessoas que praticam linchamento, né, no meio da sociedade, que o linchamento é o quê? Uma forma de justiça sem justiça. Não se passa por um julgamento, não se ouve as partes. E assim também existe em Israel o linchamento de forma de apedrejamento. Esse tipo de injustiça também existia. Então, por exemplo, aquela mulher, se Cristo tivesse falado alguma coisa a favor, ia haver um linchamento. Não ia haver uma sentença justa. Não ia, apesar de a gente achar que, no contexto deles, o apedrejamento, passado pela sentença e comprovado a coisa errada, era de ser, através daquela lei, ser apedrejado, né? Então, ali naquele contexto, daquela época, era algo justo para eles, gente. A gente tem que entender isso. Se fosse no tempo de hoje, era a questão da prisão, ou em alguns países a questão da pena de morte, ou em outros países a questão de prisão perpétua. Então, a gente tem que entender essa questão, porque a Bíblia ela tem que ser estudada nessas duas visões, a visão espiritual e a visão do contexto da época. Não é querendo aqui ser doutora da lei, né, que eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, mas é algo um pouquinho que a gente vai estudando, a gente vai vendo essas grandes diferenças, e muitas pessoas, às vezes, só leram a Bíblia, mas não viram alguns pontos interessantes em relação a ela, como no caso estudar a lei em que se baseava Israel naquela época. Não somente da época do Antigo Testamento, não, que ainda era o mesmo Israel, os mesmos tipos de lei no Novo Testamento. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.